Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade, né, nós vamos chegar ali no nosso livro 2, lá no capítulo 3. Então, aqui estamos na página 2, né, que trazem para nós questionamentos e uma foto. Então, imagina que desde sempre a curiosidade, né, até hoje nós temos curiosidade ao observarmos o céu e vermos muitas coisas, né. Inclusive tem várias notícias, esses dias saiu notícias de que OVNIs tinham sido filmados e a NASA confirmou que eram. Agora essas semanas tinham notícias de que blogueira fazendo em stories apareceu OVNIs, e sempre isso despertou a curiosidade. Será que existem mesmo? Será que eles estão passando por nós mesmo? Não sei, né? Vamos descobrir, quem sabe, com o tempo, e muitas transformações também vão ocorrer, porque desde os primórdios muitas coisas mudaram, né? Então, não é de hoje que se estuda o universo. Existem aí relatos de calendários de chuvas feito 3.000 anos antes de Cristo. Então sempre se teve muita curiosidade para descobrir do universo, principalmente porque eles utilizavam isso para agricultura, né, naquela época. Então nós temos ali na página 2, né, o título Sol, Terra e Lua. E temos uma primeira pergunta ali que diz, como você descreveria o movimento do Sol, da Terra e da Lua no espaço? Quem gira em torno de quem? Então isso nós vamos descobrir, né? Hoje nós já sabemos, é básico para nós, que o Sol é o centro do universo e que a Terra gira em torno dele. E a Lua gira em torno da Terra, né? Sendo seu satélite natural. Porém, será que sempre foi assim? Então nós vamos ver essa história, né? E no 2, em sua opinião, as explicações que damos para os fenômenos que ocorrem aqui na Terra servem também para explicar os fenômenos que ocorrem no universo? Vamos ver. Isso aqui, todo esse conhecimento é resultado de milhares de anos de estudo. E nem sempre foi assim, quem sabe nem sempre seja. Talvez amanhã, daqui a 3 anos, chegue alguém e diga, não é assim. O modelo heliocêntrico está errado. E aí, então, vai mudar tudo de novo. Estava errado? Não estava. O geocêntrico estava errado? Não estava. Ele era a verdade, ele era o correto para aquela época. Então, esses conhecimentos que a gente vem adquirindo, eles vêm para somar. Porque se nós não soubéssemos primeiro que a Terra não era o centro do universo ou que ela era, muitas coisas não teriam sido descobertas. Existem ainda coisas que Aristóteles descobriu que são utilizadas até hoje. Então é necessário que a ciência caminhe desse tempo, desconstruindo suas verdades, construindo novas verdades, para que a gente chegue ao que é hoje. E lá na página 13, então, nós temos os objetivos deste capítulo, que nos dizem o seguinte: quero perceber a ciência como construção humana, passível de mudanças históricas, por meio de diferentes modelos cosmológicos. Então é isso que eu comentei, eles não estavam errados naquela época, era a verdade para aquela época. Imagina, hoje nós temos modernidades, um monte de coisas que nós podemos observar o Sol e podemos fazer cálculos matemáticos que, quem sabe, naquela época nós não tínhamos conhecimento. Compreender as leis da gravitação. Será que sempre se conheceu leis da gravidade? Não, Isaac Newton estava lá, né, e observou e criou essas leis. Caracterizar os movimentos da Terra e suas implicações, né? A Terra se movimentando, ela faz o quê? Então nós vamos ver. Justificar a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses. Muito antigamente já conseguiu-se prever eclipses, então imagina que isso não é um conhecimento tão novo, conforme nós achamos, né? Então ele começa o capítulo introduzindo, dizendo que é fascinante olhar para o céu e ver as suas peculiaridades, né? As estrelas, as nebulosas, as cores diferentes, né? Essa poeira de gás, essa onda de poeiras e gás ali, né, que formam colorações diferentes, os planetas e até mesmo os satélites. E aí, então, desde sempre, né, o humano, ele teve curiosidade para saber da onde que vem isso e por que acontece isso. Com isso, ele consegue explicar muitos fenômenos que acontecem no universo. E aí, então, os modelos cosmológicos, aqui, primeiro vem comentando sobre o modelo de Ptolomeu. Só que o modelo de Ptolomeu, ele é uma evolução do modelo aristotélico. Então eu coloquei aqui Aristóteles. Então Aristóteles foi aí uma pessoa, né, lá na Grécia, que nasceu 384 a.C. e morreu lá em 322, né? Porque os anos eles vinham diminuindo até chegar no zero, né? Então depois eles foram aumentando. Então o que ele dizia? Que a Terra ficava parada no centro do universo, né, e que o Sol girava em torno dele. Com base em quê? Quando a gente acorda, né, o Sol está nascendo a leste. Quando esse Sol está se pondo, ele está se pondo a oeste. E isso dava a impressão de que nós estávamos parados e que o Sol estava fazendo movimento. Porém, é apenas uma questão de ponto de vista.
né? Nós temos aí diferentes olhares em diferentes pontos de vista, né? E que essa trajetória, ela era circular e bem definida em uma velocidade constante. E ele diz isso. Só que ao observar o Sol, eles viam naquela época o tal do movimento retrógrado. Então o que era isso? Então a Terra estava aqui, se eles observassem um astro, aquele astro, ao invés de só girar, tinha épocas que ele fazia uma curva. Então tinha épocas que ele estava indo, então por exemplo esse astro estava vindo, fazia uma curva. Então ele voltava um pouco para depois ir para frente, voltava um pouco para depois ir para frente. E eles não conseguiam explicar esse movimento retrógrado. Então o que aconteceu? Lá, então, em 100 depois de Cristo, Ptolomeu lançou aí, né, o seu modelo geocêntrico com base no modelo que já tinha sido descrito por Hiparco, né, que era alguém lá das épocas antigas ali junto de Aristóteles, e que Aristóteles tinha aprimorado um pouquinho. Então o que ele fez? Ele levou como base aquele modelo. Então imagina que era um modelo de antes de Cristo. Passaram-se aí muito tempo, né, até que o Ptolomeu criasse esse novo sistema, chamado Sistema Geométrico Numérico. E o que ele fez? Lembra o que Aristóteles não conseguia explicar? Aristóteles não conseguia explicar aquele movimento retrógrado, ou seja, né, quando você olhava o planeta, ele estava lá indo para frente, porém tinha horas que ele dava uma voltinha. Então Ptolomeu continuou com aquela ideia de que a Terra ficava imóvel no centro do universo, porém ele disse que as esferas planetárias não eram fixas, né? As estrelas sim eram fixas, e isso já dizia o Aristóteles, e os planetas orbitavam agora pequenos círculos que ele chamou de epiciclo. Então dá uma olhada nesse desenho. O pontinho branco, né, o ponto verde é a Terra, ali, o centro do universo. Naquele caso, e o pontinho branco é o tal do chamado epiciclo. Então o que é isso? Cada planeta, que é aquela bolinha laranja, fica girando no centro desse epiciclo. Esse epiciclo é um ponto que gira em torno da Terra, ou seja, então tinha a Terra, e essa Terra era circundada por epiciclo, que era um círculo onde o planeta girava em torno dele. Então por que a gente conseguia ver aquele movimento retrógrado? Porque tinha épocas que o planeta estava passando, né, voltando por aquele epiciclo. Então dá para entender este desenho? E ali tem a foto do Ptolomeu. Então o que acontece? Essa teoria de Ptolomeu, ela durou 1.300 anos. Então ela já foi uma teoria que ficou muito tempo vigente, né? Ela foi muito importante. Para as grandes navegações, ela foi muito utilizada. Então, durando aí, sendo aceita, né, por 1.300 anos. Os planetas, então, orbitavam pequenos ciclos, né, chamados epiciclos. Então, esses pequenos círculos ficavam ali girando, né, em torno da Terra, e o planeta e o Sol ficavam girando em torno desses círculos. Então, ele tinha lá na página 3, né, esse modelo, que dizia então que a Terra era o centro do universo, a Lua girava em torno dela, em torno de epiciclo, Mercúrio também, Vênus, depois vinha Sol, Marte, Júpiter e Saturno, que eram os planetas que eles conheciam na época. E aí, olha quanto tempo passou, né? Se lá no Ptolomeu nós estávamos ali no ano 100, olha quanto que chegou, quanto que passou até Nicolau Copérnico, né, que foi a pessoa que veio com novas teorias, a teoria heliocêntrica. Então, mais de 1.300 anos aí, nós acreditamos que a Terra era o centro do universo. E aí, o que acontece? Lá em 1543, Nicolau Copérnico, já no seu leito de morte, né, lançou uma obra denominada Sobre a Revolução de Corpos Celestes. E aí, o que ele fez? Propôs o heliocentrismo. Ou seja, o centro do universo é o Sol e não a Terra. Porém, naquela época, imagina o que acontecia, né? A religiosidade era muito forte, né? A Igreja Católica era muito forte. E aí se tinha por convenção que a Terra era o centro do universo, porque a humanidade foi o que Deus criou de muito mais evoluído, de mais importante. Então a Terra era o centro. E imagina quando ele chegou dizendo que a Terra não era mais o centro, tudo o que aconteceu, né? Então o que fizeram? Colocaram o livro deles no índex. O que era o índex? Era uma lista de livros heréticos, ou seja, aqueles livros que eram contra a igreja, né? Contra os ensinamentos de Deus. E aí então ele foi um herege. E aí o que dizia?
que o Sol estava no centro e era imóvel, e os outros é que giravam em torno dele. Porém, isso não era novidade. Quando Aristóteles lançou lá as suas teorias, lá em 384 a.C., logo depois, em 310, existiu uma pessoa chamada Aristarco. Aristarco, ele propôs isso. Ele propôs, então, que o Sol era o centro do universo e que todos os planetas giravam em torno dele. Porém, isso foi rejeitadíssimo na época, não deram muita importância, e foi lá em 1470, né, em 1543, aí, durante a sua vida, Copérnico voltou aos ensinamentos de Aristarco e revolucionou aquela teoria que Aristarco tinha feito. Ele voltou àquela ideia que foi considerada muito errada. Então, por isso que eu digo, estava errada, não. São verdades em diferentes momentos. Ninguém estava errado, na verdade. E o que ele fez? Ele ordenou os planetas conforme a distância do Sol. Então, ele conseguiu ver, né, essa distância do Sol. E aí, nós temos, então, o modelo dele lá na página 4, que diz que o Sol é o centro, depois vem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. E aí, depois tinham aquelas fileiras de estrela. E como que ele fez isso? Ele calculou a distância, né, desses planetas. E imagina só que com isso a gente conseguiu explicar o tempo que os planetas levam para completar uma volta ao Sol. Então, olha só, Mercúrio, se você olhar lá na foto, Mercúrio é o que está mais perto do Sol. Sabe quanto tempo que Mercúrio leva para fazer um movimento de translação, ou seja, uma volta inteira em torno do Sol? Apenas 3 meses terrestres. Por quê? Porque quanto mais perto do Sol, depois nós vamos ver lá nas leis de Newton, maior a velocidade. Então, em apenas 3 meses, um ano em Mercúrio dura 3 meses. E aí Júpiter, que está lá mais longe, dá uma olhada lá perto de Saturno, para que Júpiter complete uma volta em torno do Sol, leva 12 anos terrestres. Muito tempo, né? A Terra, nossa, 365 dias, né? Um ano. E imagina Marte, né, que já está um pouquinho mais lá distante, para que Marte consiga dar uma volta em torno do Sol, ele leva 2 anos. E ele conseguiu ver isso, né, que com a distância do planeta, quanto maior a distância do planeta, mais tempo vai levar para esse planeta dar completar uma volta em torno do Sol, fazer o seu movimento de translação. E assim como os outros, então olha só como tudo vai se completando. Assim como os outros, ele disse que essa trajetória era circular. Hoje nós sabemos que não, que é uma elipse. Mas ainda Nicolau Copérnico acreditava que essa volta, né, que os planetas davam em torno do Sol, ela era bem redondinha, era circular. Porém, não. Só que o que incomodava Nicolau Copérnico? Aquela história do epiciclo. Aquela história de que tinha um ponto que os planetas giravam em torno e aquele ponto é que girava em torno do Sol. Isso incomodava eles. Em torno da Terra, né, naquela época, depois que ele falou que era o Sol. Isso incomodava ele. Então, o que ele fez? Ele colocou o Sol no centro e ele viu que aquele epiciclo lá não dava certo. Por que, então, que existia um movimento retrógrado? Foi o que ele conseguiu ver explicando o tempo que os planetas levavam para completar uma volta. Então, imagina que a Terra, nós vimos que um ano da Terra, né, um ano, 365 dias que a Terra leva para girar em torno do Sol, Marte leva 2. Então, o que acontece? Se a Terra está indo mais rápido que Marte, vai ter horas que a Terra vai estar aqui, a gente observa Marte aqui, vai ter hora que a Terra vai passar por Marte, porque a Terra está girando mais veloz que Marte. Por isso que dava a impressão de que existia um movimento retrógrado, mas não, a Terra está girando com mais rapidez. Então vai depender do jeito, né, a velocidade de Marte, nós vamos passar por Marte e Marte, entre parênteses, vai ficar para trás. E aí foi explicado aquele movimento retrógrado. Então não existia nada daquele negócio de epiciclo, né? E ele tirou isso lá do seu modelo. Então, Nicolau Copérnico lançou aí então a ideia de que existia o heliocentrismo. E aí, compactuando com essas ideias dele, veio Giordano Bruno, né, que defendeu isso, e foi inclusive considerado pela igreja como herege e foi condenado à morte pela fogueira. E aí depois também veio o Galileu, né, Galileu Galilei. E o que Galileu Galilei fez? Então lá na página 5 mostra, falando Galileu Galilei, provavelmente por ter aperfeiçoado a luneta e utilizado como instrumento de observação astronômica,
defendeu com convicção as ideias de Nicolau Copérnico. E ele foi ameaçado, né, de morte, porém ele ficou lá em prisão domiciliar até o fim da vida. E ele ainda ficou escrevendo seus textos e fazendo suas pesquisas. E com essa luneta que Galileu Galilei conseguiu aprimorar, ele conseguiu observar as luas de Júpiter. Então, se outros planetas tinham luas que também giravam em torno dela, assim como a Terra tinha lua, quer dizer que a Terra não tinha toda aquele destaque que a igreja dizia que tinha, né? E que o homem era o centro do universo. O homem acabou perdendo a importância como ser principal, né? Então, o Galileu Galilei conseguiu observar outras luas lá em Júpiter. E aí veio esse modelo híbrico, né, de Tycho Brahe, ali na página 5, mostrando, né, que parece... Por que será que está exposto esse modelo aqui? Parece que voltou tudo. Então, o que aconteceu, né? Ele fez um modelo híbrico, ele mudou... O que dizia isso? Ele pegou e misturou o modelo de Ptolomeu junto com o modelo de Nicolau Copérnico. E ele dizia que o quê? Que os planetas giravam em torno do Sol. E o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Então o Sol já não era mais o centro do universo e era também, entende? Então os planetas giravam em torno do Sol, porém o Sol também girava. Então o Sol já não era mais o centro, ele também estava girando no centro, mas ele não era imóvel, né? E ele junto com a Lua giravam em torno da Terra. E aí, por que então que esse modelo todo misturado foi considerado muito importante, né? Então ele está aqui como base, ó, propôs um modelo cosmológico híbrido, em que os planetas giravam em torno do Sol e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Então, olha só, né? Até coloquei ali na foto, foi aqui o modelo que ele descreveu. E aí, então, nós vamos ver por que esse modelo foi tão importante. Porque depois nós vamos ver que Kepler, né, que foi aí uma pessoa que desenvolveu as suas leis que foram muito importantes, foram com base... Ele era uma pessoa que trabalhava junto com esse Tycho, certo? E aí, então, nós vamos, na próxima aula, conferir as questões da página 6, né? Então, façam essas questões da página 6, que nós vamos conferi-las na próxima aula. Então, até breve, espero que vocês tenham gostado, estou com bastante saudades.